é tão bom a gente estar na casa do Senhor. Assim, é tão maravilhoso a gente estar na casa do Senhor, louvando o Senhor. Fico imaginando assim, como é que vai ser na glória, a gente passar a eternidade, né? Sem dor, sem preocupação, assim, amanhã já tem trabalho, amanhã já tem, né? Como é que o céu não vai ter trabalho, né? Mas assim, vai ser eterno louvor, eterna adoração, para sempre. E assim, ninguém pode descrever, né? Ninguém pode descrever isso. A gente só pode imaginar, né? Então é isso que nos motiva a cada dia estar buscando esse Senhor, louvando a esse Deus e buscando mais dele para as nossas vidas. Amém? Tem um desenho antigo, eu pensei muito em falar, não vou falar, tá? A gente que é mais das antigas, né? A gente fica lembrando de algumas coisas que o tom mais novo aí não conhece. Mas tem um desenho lá, eu acho que nem passa na televisão, mas eu pesquisei lá na internet, ver se eu achava hoje, e achei. E falei assim, vou usar na introdução do meu sermão, vou usar esse desenho. É o desenho do Papaléguas, né? O desenho do Papaléguas, né? Alguns aí já se lembraram, né? Maria da Brasília, eu acho que lembra desse desenho, né? Então, o Papaléguas é interessante, né? Não sei se o Papaléguas é um animal, se existe esse animal, não sei que tipo de animal que é, né? Eu tenho o Papaléguas, um bichinho lá, por exemplo. E tem o lobo, na verdade, é o coiote, que a função do coiote é capturar o Papaléguas, ele é predador do Papaléguas, né? Então o desenho gira em torno disso aí, né? E eu acho que o coiote, ele achei interessante, ele faz planos mirabolantes para pegar o Papaléguas, faz os cálculos matemáticos, geometria, compra aquelas armadilhas mais engenhosas, né, para pegar o Papaléguas. Chega no final, o Papaléguas dá uma volta no coiote, vai embora e o desenho termina dessa forma. Mas assim, a única missão que tem o coiote nesse desenho é de capturar o Papaléguas, pegar o Papaléguas para ele se alimentar do Papaléguas. E eu fico pensando assim, de nós, como cristãos, nós também temos uma única missão, uma só, né? E assim, a gente não precisa de fazer planos mirabolantes, nós não precisamos. A nossa missão qual que é? Eu tenho falado disso, fala assim, às vezes eu não fico preocupado de ser repetitivo, porque a gente precisa entender as coisas, porque enquanto a gente não entende, a gente se frustra, muitas vezes é por conta disso. A gente não entende a nossa missão, a gente não entende a nossa missão muitas vezes como marido, a gente se frustra. A gente não entende a nossa missão como pai, a gente se frustra. A gente não entende a nossa missão, nós estudamos aqui em Efésios, a nossa missão como um trabalhador, e a gente se frustra. A gente precisa entender a nossa missão, e assim, a gente não precisa diversificar, né? A gente precisa ser objetivo, né? Olha para o coiote assim e fala assim, o objetivo é esse, é capturar o Papaléguas, ele faz tudo da vida dele para buscar aquele objetivo. E a gente precisa entender a nossa missão. Eu já falei, o Márcio já falou, eu não vou repetir aqui, né? A nossa missão é pregar o Evangelho. Nós temos uma missão só, pregar o Evangelho. Assim, André, mas como que eu faço isso aí? Isso não depende de mim, talvez não dependa nem de você, isso depende de Deus, depende do Espírito Santo agindo nas nossas vidas e nos permitindo fazer isso. Para nós é um privilégio, que nem anjos podem fazer isso. Deus determinou isso para nós, pregar o Evangelho, e a gente tem que fazer. O Senhor Jesus, lá nos Evangelhos, os sinóticos principalmente, Mateus, Marcos e Lucas, ele começa a sua pregação chamando os discípulos, não é isso? Ele começa chamando, né? Mateus 4,19 está escrito assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu já falei isso aqui, né? Ele começa chamando, vinde, e quando termina o ministério, como que ele faz? É o vinde, né? Alguém falou aqui, é isso, ele dispersa, é isso. No início é o vinde, e depois a comissão, né? A nossa missão, né? Ide por todo mundo, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28,19. E eu acho interessante que
Os textos dos evangelhos, principalmente esses três, eles terminam dessa forma, com o Senhor Jesus comissionando, com o Senhor Jesus determinando aquilo que nós, como discípulos, deveríamos fazer. E eu acho interessante que aqui o Senhor Jesus havia ressurreto, e ele estava voltando para o céu, voltando para a glória dele, para a glória terceira, para nos ensinar. E assim, a coisa mais importante, né, para nós, eu fico imaginando assim, quando a gente vai partir, nós, imagina que a gente vai morrer. A coisa mais importante que você vai falar para a pessoa no final, assim, é o mais importante que você quer para ela, que você quer ensinar, que você quer mostrar. É o mais importante. E Jesus aqui, ele nos mostra a importância. A última coisa que ele falou aqui, antes de retornar para a glória: ide, portanto, e fazer discípulos. Ide e fazer discípulos. E a pergunta é: será que nós temos cumprido a nossa missão? A pergunta é para mim. E a pergunta é para cada um de nós. Será que nós temos cumprido a nossa missão? Ou será que nós temos buscado subterfúgios para que nós não cumpramos? Será? A gente precisa meditar nisso e buscar entender a nossa missão de fazer discípulo, de pregar o Evangelho, de cumprir a vontade de Deus na nossa vida, de cumprir a vontade de Deus na nossa vida. E eu quero falar sobre isso nessa noite, da obediência. Nós precisamos ser obedientes. A síntese da vontade de Deus nas nossas vidas é a obediência. Começa lá no Gênesis, passa por toda a palavra de Deus e mostra para nós que nós devemos obedecer ao Senhor. Eu tenho que obedecer ao Senhor. Cada um de nós tem que obedecer ao Senhor. E será que nós temos sido obedientes naquilo que é mais importante? Será que nós temos sido obedientes naquilo que é mais importante? Falar, de pregar, de mostrar, de viver. Hoje pela manhã nós estudamos aqui na escola bíblica dominical sobre, não foi sobre o diabo, né? Mas nós estudamos aqui sobre aquilo que o nosso inimigo, ele faz. O nosso inimigo, o diabo é o nosso inimigo. E ele é eficaz naquela tarefa que ele tem, de nos derrubar. Ele faz isso se nós não nos precavermos. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender qual que é a nossa missão. E principalmente entender e cumprir aquilo que é a nossa missão no reino de Deus. Por quê? O interessante dessa missão para as nossas vidas é que quando a gente olha os evangelhos, o ensino de Jesus Cristo é esse: ide e pregar o evangelho. Ele termina falando isso para os discípulos. E depois disso, o que a gente vê? A gente vê Atos dos Apóstolos. Os discípulos, eles entenderam a missão, eles entenderam a missão que foi confiada a eles. Eles não entenderam? A gente pode ver isso no livro de Atos dos Apóstolos. Pedro, Paulo, pregando, ministrando a palavra de Deus. Nós vemos isso nas cartas que o apóstolo Paulo escreve para as igrejas da Ásia naquela época. Nós vemos isso nas cartas de Pedro e João. Nós vemos isso, a obediência desses homens à missão que lhes foi confiada, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos. Mas nós precisamos entender o outro lado. Nós precisamos entender o outro lado. E se eu não obedecer? O que vai acontecer? E se eu não obedecer? O que vai acontecer? Eu penso nisso. Deus vai me cobrar. Aquilo que for minha responsabilidade, Deus vai me cobrar. Eu tenho certeza disso. A palavra de Deus me revela isso. Então, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. E a palavra de Deus me mostra isso. Eu tenho que pregar. Eu tenho que ser fiel àquilo que Jesus Cristo determinou para mim. E se eu for desobediente, eu vou trazer consequências sobre a minha vida, com a minha desobediência. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Obedecer é melhor do que sacrificar. Esse é o nosso tema. E nós vamos estudar, nós vamos ministrar aqui sobre as consequências da desobediência na nossa vida. Talvez em nenhum dos textos que nós temos aqui, depois dos evangelhos, nas cartas paulinas, no livro de Atos, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, na carta de João, talvez um pouco no Apocalipse a gente encontre
consequências da desobediência. Sabe por quê? Porque os discípulos, eles entenderam a missão deles, e eles pregaram o Evangelho, tanto que pregaram que nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas disso. O Evangelho nos alcançou, nós somos testemunhas dessa administração. Então nós vamos voltar. Tem alguém que foi desobediente e que trouxe consequências. Alguém que foi desobediente e que trouxe consequências. Gênesis capítulo 3. A queda do homem. Esse texto fala da queda do homem. Por que o homem caiu? O homem caiu por conta da desobediência. Só por conta disso, não foi, Giovanni? O homem caiu por conta da desobediência. Então nós vemos aqui a consequência de nós não sermos obedientes à palavra de Deus. E se Deus falou comigo assim, e assim, interessante, né? Você, assim, a Lili conhece muito do português, a Maninha também conhece. Esses verbos, eles estão no imperativo, não é isso, Lili? Lili, né? É o vinde e o ide. É imperativo. É uma ordem. É isso. Mas eu tenho a opção de não cumprir? Eu tenho a opção de não cumprir. Eu posso não cumprir. Mas eu vou trazer sobre mim as consequências. Eu vou trazer as consequências. Eu preciso assumir essas consequências. E é isso. Adão fez isso. Deus falou com ele assim, né? Deus criou um mundo, né? Falou para nós assim: Adão, nós conhecemos a história, né? Você vai cuidar. Eu que fiz tudo. Agora você vai cuidar. Está nas suas mãos isso aqui, ó. Você vai cuidar disso aqui. Você pode fazer o que você quiser, da forma que você quiser. Tudo o que você quiser, você pode fazer aqui nesse jardim, nessa maravilha, nessa bênção que eu fiz para você. Só tem uma coisa que eu te peço. Só tem uma coisa. Na árvore do conhecimento do bem e do mal, nessa você não vai tocar. Só uma coisa. O resto você pode fazer o que você quiser. Né? E Deus fez isso conosco. Deus fez isso conosco, fez a mesma coisa. Fala assim: você só tem uma missão: pregar o Evangelho. Né? Posso viver, né? Eu posso me casar, posso ter filho, posso trabalhar, posso estudar, posso fazer, eu posso desenvolver o que eu quiser, da forma que eu quiser. Mas eu só tenho uma missão dentro do meu ministério, que é pregar o Evangelho e fazer discípulos. Só isso. E Adão só tinha uma obrigação, só tinha uma coisa que ele tinha que fazer: cuidar do jardim e de não tocar na árvore, nenhuma árvore desse jardim. E se era um jardim, eu creio que tinha muitas árvores, muitas. E Deus fala assim: só nessa aqui que você não vai tocar. E nós conhecemos a história. Nós conhecemos a história. Adão foi desobediente. E o que aconteceu com Adão? O que pode acontecer conosco se nós formos desobedientes? É essa analogia que eu quero fazer nessa noite. Porque eu preciso ser obediente à palavra de Deus. Eu preciso ser obediente à vontade de Deus na minha vida. E se eu não for, eu vou trazer consequências para mim, consequências para as pessoas que me cercam, consequências na minha relação com Deus. E a primeira consequência, a primeira coisa que traz para mim essa desobediência, a primeira coisa que o pecado traz à minha vida, porque o pecado é consequência da minha desobediência à palavra de Deus. A primeira coisa que traz à minha vida é a perda da comunhão com Deus. Olha só, a desobediência traz a perda da comunhão com Deus. Gênesis 3:8. Vamos ficar na minha palavra, vamos ficar na palavra de Deus. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Por que eles se esconderam? Porque eles tinham desobedecido à vontade de Deus. Porque eles tinham desobedecido a missão que Deus tinha dado para eles. Não é isso? Não é isso que o texto fala para nós? Nós não vamos ler o texto todo de capítulo 3, mas nós conhecemos essa história, né? Isso é ensinado para nós desde a escola dominical, na escola bíblica dominical.
para as crianças, nós conhecemos essa história. Adão desobedeceu e essa desobediência trouxe para ele consequências. E a primeira consequência foi essa: a perda da comunhão com Deus. Deus, nesse dia que Adão houvera pecado, Deus descera como de costume, na virada do dia, para conversar com Adão. Deus conversava todos os dias, Deus conversava com Adão. Eu fico imaginando assim, na minha imaginação fértil, como que era essa conversa de Adão com Deus. Deus perguntando para Adão: Adão, como foi o seu dia? Adão, como foi o seu dia? Não que Deus não soubesse, Deus é onisciente, mas Deus se preocupa, se preocupava com esse cuidado com Adão. E a palavra de Deus fala que todos os dias Deus vinha na viração, para conversar com Adão. E Adão abriu seu coração. E o quão bom para nós é a gente poder abrir o nosso coração com as pessoas que nós confiamos. E a relação aqui é uma relação direta do homem com Deus. E Deus sentava lá no jardim e conversava com Adão todos os dias. E nesse dia foi diferente. Deus desceu para conversar com Adão e Adão se escondeu. Sabe por que Adão se escondeu? Consequência da desobediência. A consequência da desobediência, a perda da comunhão com Deus. Às vezes a gente sofre isso. O pecado faz isso conosco. A gente não tem como nós estarmos no pecado consciente e mantermos comunhão com Deus. Nos aperta, muitas vezes nos enfoca, parece que está nos prendendo. Davi fala disso, né? Quando eu calei, parece que esmagava os meus ossos, estavam sendo esmagados. Davi fala isso no Salmo 51. Então a gente precisa entender isso, que o pecado, a desobediência faz isso conosco, da gente perder a comunhão com esse Deus que se mostra hoje aberto a nós. Hoje nós temos acesso a esse Deus, assim como Adão tinha lá no jardim. Nós temos acesso a esse Deus. Jesus Cristo conquistou para nós esse acesso. Na hora que Jesus Cristo morreu, no tempo que tinha separação do Santo dos Santos com o tabernáculo, o que aconteceu com o véu? O véu rasgou, não tinha mais separação. Agora nós temos acesso direto a Deus. Mas sabe o que nos distancia? O que nos impede de chegar a esse Deus? A nossa desobediência. De não cumprir aquilo que Deus determinou para nós. Nos afasta de Deus. Faz com que nós percamos essa comunhão com Deus. E se louvar a Deus, e se adorar a Deus, é a melhor coisa que tem. Perder essa comunhão é a pior coisa que há para aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos disso, de entender as consequências da desobediência nas nossas vidas. E o texto continua. É só isso, André? É só isso? Não, tem mais coisa. Tem mais coisas. Consequências da desobediência. Nós temos um castigo. Um castigo individual. Eu lembro, né? Quando eu era criança, e às vezes desobedecia, minha mãe desobedecia. Não fazia as coisas que ela me mandava fazer, né? Aí vinha o castigo, né? E assim, a minha mãe nunca foi muito de bater, né? Quando precisava, batia, né? Quando precisava, quando o negócio era grave, batia. Mas falava. E assim, para mim, era muito pior ouvir. Eu preferia muito mais apanhar do que ouvir, né? A fala era muito pior, né? E falava, mas me corrigia. E aquilo para mim era duríssimo. Eu pensava assim, eu não vou fazer isso nunca mais, porque eu não quero ouvir essas palavras. E eu precisei e necessitei de ouvir, e ela me falou. Então, sim, a gente precisa entender isso, que os nossos atos trazem para nós consequências.
Todos nós aqui que temos filhos, a gente precisou um dia de fazer isso, corrigir os nossos filhos, de trazer a eles a correção, para que não errassem mais. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele faz isso conosco. Ele nos corrige, Ele nos ensina, nos traz de volta aos trilhos que quer que nós andemos. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é bom demais. E Deus, Ele vai lá no jardim, Ele traz castigos individualmente para cada um daqueles que pecaram, para cada um daqueles que desobedeceram. E o primeiro castigo foi para quem? Foi para a serpente. Não foi? Eva falou assim: ó Deus, a culpa, Deus chama a responsabilidade de cada um deles, né? E chama a Eva assim e fala assim: ó Eva, o que é isso que você fez? O que é isso que fizeste? E ela fala assim: é a serpente me enganou. Não foi assim? Né? E fala para Adão da mesma forma. E Adão fala o quê? A mulher que tu me deste. Mas cada um desses personagens teve consequências dos seus atos. Cada um. E começa pela serpente. Capítulo 3 de Gênesis 14 e 15. Diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do corpo todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. O castigo para a serpente. Fica imaginando, né? Deus fala assim: agora você vai rastejar. Então, naquela época, a serpente andava de pé, né? Imaginando encontrar uma serpente assim andando, misericórdia, né? Graças a Deus que a serpente pegou, não, mas pelo menos isso aí, né? Rastejando lá, né? E Deus fala assim: agora, né? Vai pisar na sua cabeça, né? Você vai picar o calcanhar, mas assim, aqui já predizendo a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Né? A inimizade entre a descendência, né? A tua descendência e entre a sua descendência, esse que ferirá a cabeça. Então aqui já está mostrando, né, a derrota. E essa serpente aqui está simbolizando, sabe o quê? Está simbolizando o pecado, está simbolizando o diabo, Satanás. É isso. Né? E da mesma forma Deus está falando assim: ó, a minha descendência vai pisar na sua cabeça. Então, essa atitude trouxe consequências até para esse animal, né? Que agora passou a ser subjugado, agora passou a rastejar, né? A comer o pó, né? Como diz a palavra. Então, a gente precisa entender isso. A consequência às vezes para as nossas vidas, ela é dura. Faz com que nós nos prostremos, faz com que a gente caia. Então a gente precisa entender isso. E trouxe consequências para a serpente, trouxe as consequências para a mulher, trouxe as consequências para o homem. Qual que foi a consequência para a mulher? Deus continua aqui, versículo 16, e fala assim: e a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Daí vem, né, a consequência para a vida da mulher. A consequência para a vida da mulher. Imagina assim, o pessoal fala assim: homem é muito mole. Queria ver se tivesse que dar a luz, né? As mulheres todas falam isso, né? Assim, eu não sei como é que é a dor no parto, né? Mas eu sei que deve ser ruim, né? Eu tive um problema um tempo atrás, na vesícula, né? Na vesícula. Aí o pessoal lá no posto médico assim, sentindo aquela dor terrível, assim: deixa de ser mole, rapaz, você não está dando luz não, você não está parindo não, mas misericórdia. Se o parto for pior que a dor na vesícula, eu não quero nem imaginar o que é o parto. Não quero nem imaginar o que é. Dói demais. A tal da vesícula dói demais, né?
Aí mostra as mulheres, né? Esse negócio de parto, né? Aí elas entrando lá com a cara bonita, na televisão assim, tudo bonito, né? Maquiado, aquela cara feliz, satisfeita. Na hora que começa o tal do parto, filho, acabou a beleza, né? Acabou a beleza, né? Ai, não sei o quê, ai Deus, é assim, né? É consequência do pecado na vida da mulher. Consequência do pecado na vida da mulher. Só da mulher? Do homem também, né? Às vezes a gente gosta muito de atribuir responsabilidades, né? Atribuir responsabilidades. Assim, o que aconteceu? Não foi minha culpa não, né? Eu fiz não. E aqui foi dessa forma, né? Cada um jogando responsabilidade para o outro. E Deus fala assim, não. Cada um de vocês tem responsabilidade. E Deus vira para o homem e fala assim, né? Versículo 17. Adão disse: visto que atendesse a voz da tua mulher, comesse da árvore que eu te ordenara para não comer, quando comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Imaginando que o serviço do jardim de Adão é um serviço tranquilo, né? Cuidar, né? E talvez assim, Deus gerindo tudo aquilo ali, e Adão usufruindo daquilo que Deus houver criado. Mas a partir desse momento, Deus fala com Adão assim: não vai ser assim mais. Agora, por tua culpa, a terra é amaldiçoada. Você vai obter o teu sustento. Sabe como você vai obter o teu sustento? É com fadiga. Como você vai obter o seu sustento? É com fadiga. E às vezes eu fico pensando assim, né? Estou tão cansado, né? Tantas coisas que a gente faz, cansado, né? A gente vai chegando assim nos 50 e cansa mesmo, né? E fala assim, danado esse Adão, né? Poderia ter sido tudo mais fácil, né? Não precisava ter essa fadiga toda, né? Não precisava, mas a consequência da desobediência que recaiu sobre todos nós, por conta de Adão. E Deus chega e fala assim, e com Deus, não tem essa palavra não, né? Deus, foi eu que fiz não. Adianta falar isso? Com Deus não adianta. E Deus fala assim, vocês fizeram, e agora vocês vão arcar com a responsabilidade sobre os atos de vocês. A desobediência gerou isso. Castigo individual para cada um daqueles que foram desobedientes. Eu fico pensando assim, eu vou ser desobediente a Deus? Eu não quero ser castigado por Deus. E às vezes a gente ouve muito hoje as pessoas invocando bênçãos e bênçãos e bênçãos de Deus. É bom, isso é maravilhoso. Nós cremos num Deus misericordioso, galardoador, que distribui para o seu povo a bênção. É isso que Deus faz conosco. Mas nós precisamos entender que nós temos responsabilidades. E eu não quero ser amaldiçoado por ninguém, muito menos por Deus. E Deus faz isso. Se vocês forem obedientes, nós temos que ter em essa palavra. Se nós formos obedientes, vocês vão usufruir a bênção. Agora, se vocês forem desobedientes, vai ser maldição. Então a gente precisa falar disso. A igreja precisa falar disso. A igreja precisa viver isso e pregar a obediência à palavra de Deus. Por isso que eu quero ser obediente. Não é porque eu tenho medo, não. É porque eu entendo o meu papel naquilo que Deus atribuiu a mim. É por isso, é simplesmente por conta disso, e é simples essa coisa. E a gente, caminhando no final, nós temos aqui, além desse castigo individual, eu tenho um castigo que ele é coletivo. O meu ato, ele vai gerar consequências para outras pessoas. E não é assim? Às vezes aquilo que eu faço gera consequências não só para mim, para outras pessoas, gera consequência para a minha família, às vezes, né? Fala assim, vou fazer um investimento aí, agora vou investir no jogo do Tigrinho, vou pegar o meu salário e colocar tudo lá. Vai trazer consequências para a minha família, vai voltar lá em casa. Não é isso? Consequências, a gente precisa entender isso. Os nossos atos trazem consequências para outras pessoas. E aqui nós vemos, nesse texto nós vemos essa verdade nas nossas vidas. Um castigo que é coletivo. Para quem? Não só para Adão, mas para os descendentes de Adão. Versículo 23, né? Versículo 23, do nosso texto, Gênesis capítulo 3. E o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora
fora tomado. Então Deus pega Adão e o tira do jardim. E a consequência dessa retirada foi só para Adão? Foi só para Adão? Foi para toda a descendência de Adão. Nós poderíamos hoje estar morando num jardim, usufruindo daquilo que Deus nos dá com sua graça todos os dias. Mas por conta de Adão, nós sofremos a consequência desse ato. Todos os descendentes de Adão, nós somos descendentes de Adão, e nós sofremos a consequência dos atos de Adão. Adão foi expulso do paraíso, e com a expulsão de Adão, todos nós somos expulsos do paraíso. Todos nós somos expulsos do paraíso. Então, nós precisamos entender isso. Deus não vai nos forçar a fazermos nada. Deus não vai me obrigar. Deus não vai me obrigar a pregar o Evangelho. Deus não vai me obrigar a fazer discípulo. Ele não vai. Sabe por quê? Se Ele quiser, Ele pode fazer, Ele pode ordenar que anjos do céu desçam para fazer isso. Ele não pode fazer isso? Isso para mim é um privilégio. Mas se eu não fizer, Deus vai arrumar uma outra forma de fazer aquilo que eu não fizer, que for responsabilidade minha de fazer. Eu preciso entender isso. E se eu não fizer, isso vai trazer consequências sobre a minha vida individual, a minha desobediência, e vai trazer consequências coletivas na vida das pessoas, aquelas que precisavam ouvir da minha boca, ouvir da minha voz, a ministração vinda de Deus para a vida delas. Deus não vai me usar mais. Mas ele assim, eu creio, e nós cremos na soberania de Deus, porque se eu não falar, Deus vai colocar outro para falar no meu lugar. Deus pode colocar até pedras para falar no meu lugar. A palavra de Deus não nos ensina isso. Uma das melhores ministrações que eu gosto da palavra de Deus foi quando uma mula pregou, né, a obediência a um profeta. O que é isso que você está fazendo? Para amaldiçoar o povo de Deus, está ficando louco? A mula de Balaão pregou para ele. Né? Então Deus pode fazer o que lhe aprouver. Se eu não pregar, Deus vai escolher outro para fazer a minha missão. Então eu preciso entender isso. Eu preciso viver por conta disso. E quando eu vivo por conta disso, a minha vida é diferente. Eu deixo de ser frustrado. Muitas vezes nós nos frustramos porque nós não entendemos a nossa missão. Né? Eu fico olhando assim, o Coyote, do Papaléguas, ele não é frustrado. Sabe por quê? Porque ele vive pela missão dele. Ele perde as batalhas dele lá, o Papaléguas foge, e depois ele volta com o mesmo empenho para buscar capturar o Papaléguas. Então nós precisamos disso nas nossas vidas, um empenho de colocar a nossa vida na nossa missão, e nós vamos deixar de ser frustrados, que muitas vezes a gente se frustra por conta disso. A gente não entende a nossa missão. Às vezes, né, eu já tenho 30 anos no ministério, né, de servir o Senhor. Eu falo assim, né, assim, será que é só isso que Deus tem para mim? Sentar no banco de ouvir 30 anos? Eu falo assim, é muito chato mesmo, né, Márcio? 30 anos, domingo, mais de um domingo, eu tenho que ir lá. Como diz o Márcio, é melhor ficar em casa vendo Faustão, né? Melhor, para mim é melhor mesmo. Se não tiver empenho no coração para fazer, não vem, é melhor não vir mesmo. Né? Então a gente tem que colocar isso no nosso coração, de amar a Deus, de usufruir da comunhão que nós temos com esse Deus que é maravilhoso, que nos propiciou por meio de Cristo na cruz do Calvário. Essa comunhão regenerou esse pecado, essa ponte que foi destruída aqui, Deus reconstruiu, e hoje nós temos acesso novamente a esse Deus, e eu não quero quebrar essa aliança que Deus fez comigo, que Deus fez com cada um de nós. E ele falou assim: André, a sua missão é simples, prega o Evangelho, da forma que você quiser, você vai pregar o Evangelho, esse Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Faz isso, só isso que tem que fazer, e você vai desfrutar daquilo que eu tenho para você na eternidade. Esse louvor que nós passamos aqui, 15
vai ser a eternidade, vai ser, como o salmista diz, para todo sempre, para todo sempre. É essa a consequência da obediência, mas a consequência da desobediência é isso: perda da comunhão, castigo individual e o castigo coletivo. A gente precisa entender isso. Essa palavra precisa ser pregada e ministrada. E eu quero terminar e encerrar com uma palavra que é o tema desse sermão. E essa palavra foi dita por Deus ao profeta Samuel. E Deus disse a isso para Samuel, diante da conduta do povo. O povo estava achando que assim, nós podemos fazer o que a gente quiser, aí a gente vai lá, oferece para Deus algumas coisas, alguns sacrifícios e está resolvido. A gente não precisa fazer, a gente não precisa ser obediente. E vem Deus e fala assim para Samuel, na 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse ao povo, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Interrogação, aqui é uma pergunta. Samuel pergunta isso para o povo: Deus tem sacrifício? Deus tem prazer tanto em sacrifício e em holocaustos, quanto que em se obedeça a tua palavra? E a resposta é: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, meus queridos, sabe o que é importante para nós? Obedecer a palavra de Deus, obedecer a vontade de Deus, entender a nossa missão, entender o nosso lugar no reino de Deus. Porque no reino de Deus, cada um de nós tem um lugar, cada um de nós tem uma função, cada um de nós tem uma única missão, que é pregar, ministrar, fazer discípulos. Nós temos isso, e nós temos um lugar dentro dessa responsabilidade nossa, que a gente precisa entender, a gente precisa viver isso, para que nós nos tornemos realizados aquilo que Deus tem para nós. Imaginaram, os meninos que vieram aqui visitar a igreja hoje com a gente, estão lá embaixo, assim, quem trouxe esses meninos aqui, que moveu esses meninos a estar aqui hoje, senão a vontade de adorar a Deus? Crianças buscando o Senhor. Então nós precisamos viver isso, essa alegria, resgatar essa alegria de servir ao Senhor com alegria no nosso coração, e de obedecer ao Senhor acima de todas as circunstâncias. Às vezes nós pensamos assim: eu quero ser rebelde, não concordar com nada que os outros dizem. Você fala com um indivíduo assim: não faz isso, ô infeliz, Aí o desinfeliz vai e faz, Fico imaginando a vida desse menino aqui, o pastor, fala assim: não faz isso não. Aí o infeliz vai lá e faz, depois volta, ai meu Deus do céu, eu fiz, É assim, Eu lembro um dia, há tempo aí, tem uma paz lá em Joatuba, assim, toda cidade tem um que dá problema, E lá em Joatuba tem um que dá problema. Um dia ele foi lá no gabinete lá, para falar comigo, e falou assim: eles me chamam de Blas, me chamam de doutor, Essa bobagem. Então assim, doutor, eu estou indo lá na casa da minha sobrinha, estou indo na casa da minha mãe, mas tem uma medida protetiva da minha sobrinha, eu não posso aproximar dela. Eu assim: onde que a sua sobrinha mora? Ela mora com a minha mãe, Tipo assim, você não pode ir lá? Ele falou assim: não, mas eu vou. Mas assim, mas tendo que você sabe que eu sei, mas eu não vou lá na casa dela, eu vou cuidar da minha mãe, mas se ela mora junto, você não pode ir. Eu falei assim: não vai. Falei isso, eu lembro certinho, foi no Natal, véspera de Natal, Falei assim: não vai. Virou as costas, o que ele fez? Está preso até hoje, Está preso até hoje, Xingou a juíza, xingou o promotor, brigou, com todo mundo, E assim, é assim muitas vezes na nossa vida. Deus fala assim: não vai, E a gente fala assim: sou eu, isso é comigo, E a gente sofre as consequências dos nossos atos. Então, meus queridos, o combinado com o Márcio aqui, na pregação, é que o Márcio ia bater na igreja, Mas de vez em quando eu bato também, Porque é tão mal, Porque é tão mal, Ela tira bom e tira mal, O Márcio é mal, O Márcio é mal. Mas assim, porque Deus me ensina também. Eu aprendo com Deus também. Se eu não falar, Deus vai com prática nisso. Deus
Deus vai cobrar de mim. Eu preciso entender isso. Eu preciso obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, nós entendemos a Tua palavra. E nós, Senhor Deus, sabemos qual que é a nossa missão. E é por isso que nós estamos aqui, como pregadores, como ministros da Tua palavra, Senhor Deus, de cumprir o ID que o Senhor determinou para nós, de pregar, de ministrar, de fazer discípulos. E nós estamos aqui por conta disso, ó Pai. Agradecemos por essa oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos dá de fazer isso, ó Pai. E eu te peço agora sobre as nossas vidas a Tua misericórdia, para que o Senhor, ó Pai, nos dê oportunidades de falar, oportunidade de ministrar, de pregar nas nossas vidas, com a Tua justiça, Senhor Deus. Nós queremos fazer isso, ser testemunhas daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor é nas nossas vidas, e, Senhor Deus, alcançar as pessoas que o Senhor já tem escolhidas, ó Pai, aqui nessa terra. No nome de Jesus, Senhor Deus, nos ensina a ser obedientes, nos ensina, Senhor Deus, a dar prioridade, Senhor Deus, às suas coisas, sabendo, Senhor Deus, que tudo vem do Senhor, é o Senhor que nos propicia, ó Pai, e nós precisamos viver isso, porque viver isso, Senhor Deus, que a Tua palavra nos ensina, a salmista nos ensina, as demais coisas nos serão acrescentadas, ó Pai. Nós temos na Tua palavra, nos ensina, Senhor Deus, coloca no nosso coração essa palavra de obediência que o Senhor tem para nós, para que nós possamos usufruir da comunhão com o Senhor, para que nós, Senhor Deus, possamos dispersar aquele castigo individual que o Senhor tem para as nossas vidas, da mesma forma, as consequências dessa desobediência na vida de outras pessoas. Nós não queremos isso, Senhor Deus, nós queremos usufruir, nós queremos entender, assim como cada um dos seus discípulos entendeu, assim como Paulo entendeu, como Pedro, como João, como Tiago, como cada um deles entenderam. Nós queremos entender, ó Pai, a Tua palavra, nós queremos entender a nossa missão, nós queremos cumprir, não por nós, mas pelo Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor Deus, a Ti, agradecidos, hoje e sempre. Amém. Amém.